Estamos juntos para mais um Papo Sintonia. Hoje o nosso convidado é o Dr. Vinícius Farani, ele que é psicólogo clínico, doutor em família pela Universidade Católica de Salvador e também por uma universidade lá da Dinamarca, Aalborg University. Está aqui com a gente para falar sobre autocuidado. Ele é professor da Escola Baiana, do curso de Direito e também escritor. Dr. Vinícius, seja bem-vindo mais uma vez. Agradeço o convite, e é um momento muito importante, é um assunto muito importante que a gente precisa estar sempre falando. Então, agradeço essa oportunidade. Bom dia a todos que estão aí assistindo também. Pois é, um dia dentro do calendário para se falar do autocuidado, que a data é celebrada em 24 de julho. E por que é tão importante falar sobre isso? Como que a gente entende autocuidado no sentido macro? O autocuidado, ele é um olhar para dentro. Então, isso é a primeira tarefa que a gente precisa pensar, porque a gente conversando aqui um pouco antes, a gente estava falando muito sobre uma preocupação grande com a estética, o que também é importante, mas a estética ela precisa ser um reflexo do seu mundo interior. Muitas vezes a gente fica criando uma capa de proteção, então a gente pode ficar tentando criar um corpo mais jovem, a gente pode ficar tentando criar um corpo mais belo, muitas vezes para esconder aquilo que está feio dentro da gente. É justamente aquilo que a gente precisaria estar olhando com mais cuidado, que a gente precisaria estar olhando com, não só olhando, mas tomando decisões para que a gente se sinta bem de dentro para fora. Então, o autocuidado, ele é um exercício e é um exercício perene. Eu sempre gosto de lembrar isso. O autocuidado não é opcional ou não deveria ser opcional. O autocuidado ele deve ser uma prática constante de exercício e progressivamente. É muito interessante isso, porque quanto mais a gente se cuida, mais a gente se conhece, mais a gente descobre o que a gente poderia cuidar um pouquinho mais. Pois é, esse cuidado não é só naquele momento estanque, onde eu já estou em processo de adoecimento, onde eu começo a perceber que preciso cuidar. É algo, na verdade, de prevenção, de manutenção desse nosso ser, né? E quando a gente fala em autocuidado, cuidar de si mesmo parece algo lógico, óbvio, né? Claro que eu tenho que me cuidar. Eu sou a pessoa, ou deveria ser a pessoa mais importante da minha vida e cuidar de mim. Quando isso não acontece, e com um psicólogo que você é, que questões dessa falta de me cuidar, não só da parte estética, que é cuidar do meu cabelo, da minha pele, mas cuidar de mim, da minha saúde, do meu bem-estar, da minha felicidade. Quando eu não estou fazendo isso, quais são as possíveis causas ou fatores desse distanciamento? Ótimo. O autocuidado, ele parte de uma... Eu sempre gosto de falar que ele precisa ser estratégico. Ou seja, o autocuidado é o se cuidar hoje para a gente garantir um resultado no presente e mais no futuro, principalmente. Porque, às vezes, o impacto do autocuidado não é imediato, mas, progressivamente, você vai vendo aquele... Eu sempre digo que, da mesma forma que criamos uma bola de neve autodestrutiva, nós podemos criar uma bola de neve também produtiva, né, de crescimento, porque quanto mais eu me cuido, isso vai me dando mais bem-estar, isso vai me dando mais energia, vai me trazendo mais leveza, o que me sobra é energia para eu produzir ainda mais. Agora, o problema do autocuidado, na minha tese de doutorado, eu gosto de separar em 3 categorias. Tem 3 origens. Uma origem vem das minhas relações familiares, o que deveria ser bem contraditório, mas infelizmente não é. Porque na família a gente aprende muito a se desenvolver, a desenvolver relações de afeto, mas a gente também vai aprendendo as mazelas do cotidiano. As mazelas do outro eu também vou aprendendo. E também vou sofrendo minhas experiências traumáticas, eu vou passando pelos meus dramas, muitas vezes a experiência familiar para alguns deixa marcas de baixa autoestima, marcas do qual eu não posso me cuidar, do qual eu só posso cuidar do outro. Isso é uma coisa que a gente observa muito. Temos os impactos culturais. A cultura também pode afetar muito o nosso autocuidado. Como a cultura afeta o nosso autocuidado? Quando a cultura nos diz que nós estamos errados, quando a cultura nos ensina como a gente deve se comportar, e obviamente que, por um lado, pode nos ensinar
a desenvolver excelentes habilidades, mas ela também pode ser muito destrutiva para algumas pessoas. Então, tudo parte. O que é cultura? São os seus amigos, é a sua própria escola, são as pessoas que você convive da porta da casa para fora. Né? Então, são pessoas que também têm as suas mazelas e que vão ensinar as mazelas para o outro. E tem uma outra categoria que somos nós mesmos. Então, a origem do autocuidado, ou o prejuízo com o autocuidado, ele pode ter 3 origens. Uma origem que são as suas relações familiares, a segunda origem que é a cultura, e a outra que somos nós mesmos. Por quê? Porque a gente, às vezes, nos auto-boicota. Algumas pessoas, principalmente, que têm algumas tendências mais depressivas, então elas vão ter sempre uma tendência de se abandonar, de vez em quando elas não acreditam nelas mesmas, e aí começa a não querer, nos casos mais intensos, até a não querer tomar banho, se pentear, não se olha muito, quando olha para o espelho vê uma autoimagem muito negativa. Então algumas pessoas também precisam lidar contra elas mesmas, para poder encontrar esse autocuidado. Vão se largando, né? Se deixando aí pelo caminho, você não está se cuidando, você não está se amando, mas é aquela coisa também que vem de dentro para fora, aquela vontade de estar bem. E quando você disse, né, que a cultura, as relações e a família tem um impacto nessa questão do autocuidado, porque às vezes esses laços que a gente faz, né, às vezes você vem de uma família que culturalmente é aquela família que não tem hábitos alimentares saudáveis, ou culturalmente numa cidade como a gente está, Salvador, que a gente tem muito essa questão para fora, né? O baiano muito acolhedor, acolhe o outro. Quando chega alguém na nossa casa, a gente quer cuidar, fazer ele se sentir bem. E às vezes essa marca de ser muito acolhedor, muito generoso, o baiano é essa pessoa que acolhe muito bem. Eu estou olhando sempre para o outro, na família também, sempre cuidando do outro, e eu vou ficando em segundo plano, não é, Vinícius? Se a gente não ficar atento para isso, não, é uma armadilha. É uma armadilha, e é uma armadilha que ela vem, aquela história, né, do lobo em pele de cordeiro, porque ela vem com aquela imagem muito bonita, né, de que você está se doando para o outro, você está cuidando do outro, mas cuidar do outro não nega cuidar de si mesmo. Então, isso a gente precisa ficar atento, porque cuidar do outro é muito bom. Isso, inclusive, nos traz, é importante até para a nossa autoestima. Quando a gente cuida do outro, a gente fica feliz com isso. Então, essa troca é importante, mas a gente não pode se perder. O exercício do autocuidado, ele passa pela capacidade do sujeito conseguir dizer não. Não é o dizer sim, é o dizer não, porque é quando eu digo não é que eu consigo estabelecer meus limites. O sim é muito importante. A nossa cultura, ela nos ensina a dizer sim para tudo. Inclusive até para aqueles lugares que eu não quero ir, né? Que aí é que vem a grande pegadinha da coisa. Eu gosto sempre de falar isso aqui na Bahia, que isso é muito nosso. Então, a pessoa nos convida para uma festa, eu não consigo dizer não vou. Eu digo, não, com certeza eu vou. Ou então eu digo, não, vamos marcar. E ninguém marca. Ou então eu simplesmente não apareço. Ou seja, estamos falando de uma cultura que tem muita dificuldade de dizer não. E se eu não digo não, eu não estabeleço um limite de autocuidado, porque eu preciso ter uma relação de confiança muito grande. Autocuidado tem uma relação direta com a sua autoestima. Por quê? Porque eu preciso ter uma autoestima boa para dizer para o meu patrão, eu não vou receber uma mensagem sua 10 horas da noite, porque 10 horas da noite eu preciso estar dormindo, que é uma coisa que eu trabalho muito com empresas, principalmente quando eu trabalho com líderes e gestores. Eu tento controlar essa questão, que hoje em dia todo mundo está com o celular na mão, e aí toda hora é hora de mensagem. Não, a gente precisa estabelecer limites, porque o autocuidado, o preço que a gente paga por não ter o autocuidado é justamente na falta de limite. É quando eu quero comer qualquer coisa, é quando eu acho que nada vai ter consequência e tudo é feito de qualquer hora. Não é assim. A gente sabe que nosso corpo tem limite. Nosso corpo precisa de tempo para dormir. Então, eu preciso dar um limite até para os prazeres da vida e dizer, eu preciso largar o celular porque eu preciso dormir. Pois é, e a gente mesmo, muitas vezes, tem que se impor ou se convidar, melhor, né, a esse limite, a se observar. A pandemia trouxe muito isso, as pessoas ficaram mais próximas, algumas tiveram perdas, né, de emprego e outras questões, e elas se viram, poxa, e agora? Meu emprego era a coisa mais importante, eu dedicava horas da minha vida, achava que não tinha tempo para me cuidar, e de repente, quando perderam o emprego, ficaram perdidas. E agora é hora de olhar para mim. Nós vamos trazer para esse papo uma fala que agora vamos ouvir o depoimento
de alguém que pode falar um pouco sobre isso, da própria experiência de vida. Ela é jornalista, é também escritora e professora. É Silvana Lima. Você nos ouve bem, Silvana? Como que o tema autocuidado chegou na sua vida e como você hoje tem praticado o autocuidado? Bom dia, bem-vinda. Oi, Silvana, estamos te ouvindo? Daqui a pouco abrimos o microfone para falar com a gente, ela que vai estar, não está aqui no estúdio, mas está também utilizando as tecnologias para conversar com a gente pelo Meet. E lembrando também aos ouvintes que podem fazer perguntas pelo 99657-3998 e participar, interagir com a gente. Sua pergunta, sua comunicação é sempre muito bem-vinda. Daqui a pouco, então, a Silvana. Oi, Silvana. Daqui a pouquinho, então, ela fala com a gente, trazendo a sua experiência. Então, família, relações, cultura e autocuidado. Muitas vezes a gente não percebe como elas estão interligadas. Agora sim. Me escuta? Sim, estamos te ouvindo bem. Então, essa relação do autocuidado na sua vida, Silvana, como é que foi? Você que viveu aí um período de pandemia. Oi, Silvana. Daqui a pouco, então, ela fala com a gente. Você me escuta? Sim, estamos te ouvindo, já estamos no ar, aqui ao vivo com você. Você me escuta? Sim, estamos te ouvindo. Está com delay. Você não está conseguindo ouvir, talvez a Silvana não esteja conseguindo ouvir. Vamos falar com ela aqui internamente, para que ela possa, sim, trazer o seu depoimento. É muito importante a gente ouvir quantos depoimentos de pessoas, Vinícius, você estava dizendo isso piorou muito, né, a questão do autocuidado na pandemia, né? As pessoas se perderam um pouco. Isso, a pandemia, ela, de alguma forma, ela, até por conta da experiência dramática que foi para todo mundo, a pandemia, ela acabou intensificando essa relação com o autocuidado. Eu acho que as pessoas começaram a ter verdadeiramente noção da necessidade do autocuidado devido à pressão que todo mundo passou. A gente começou a ter clareza de que o autocuidado não é uma coisa aleatória que pode ser feita em qualquer momento ou de qualquer jeito. Ela precisa ser um exercício, porque a pandemia, com todo o medo que todo mundo passou, todas as experiências dramáticas, ela trouxe para a gente a consciência da necessidade do cuidado da saúde mental. Só que eu sempre gosto de lembrar que a pandemia piorou o que já não estava bem, porque, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, nós tivemos aumento de 35% de registros de novos casos de saúde mental, de transtornos mentais ocasionados pela pandemia. Mas no relatório de 2017 e 2019, antes da pandemia, a Organização Mundial de Saúde já definia o século como o século da depressão. Então, os casos de ansiedade e depressão já estavam muito graves. A pandemia piorou o que já não estava bem. E pelo andar da carruagem, pela forma como a gente tem se relacionado, é importante que a gente estabeleça limites para que a gente consiga resgatar essa autoestima. Como? Dando limites ao celular, dando limite ao excesso de relacionamentos que hoje nós temos, porque são muitas pessoas cobrando a nossa presença, cobrando atenção, cobrando informação. É um volume muito grande que, se a gente não se der conta, a gente fica exausto, a gente vai se cansando e a gente vai se perdendo. A gente vai se entregando sem dar esse limite que você falou antes, né? É esse cuidar do outro, cuidar de tudo, e eu vou ficando sempre em segundo plano. Isso aí, por isso que hoje é a cultura do sextou, né? Ficar todo mundo tão preocupado com a sexta-feira, porque eles não estão se dando conta da segunda a sexta. Ou seja, se eu for curtir, ou aproveitar, ou me cuidar apenas um dia da minha semana, isso não vale a pena, não compensa, porque eu tenho 6 dias me exausto, tendo uma vida sem sentido, tendo uma vida extremamente retirando a minha energia, para de repente eu curtir uma noite ou um dia de sábado, é muito pouco. Exatamente, e quando você cria aquela bolha, né, você falou agora há pouco disso, eu posso criar uma bola de vista negativo que vai me engolir, ou seja, eu não me cuido, não cuido da minha alimentação, não cuido da minha saúde, não tenho atividade física, e de repente eu vou adoecendo uma sucessão de problemas de saúde físicas que vão aparecendo e também psicológicas. Mas o contrário, se eu decido criar uma bola de neve positiva, com práticas de autocuidado, de aceitação, de olhar mais para mim,
essa qualidade de vida chega. Não sei se a Silvana está nos ouvindo agora, se ela já tem condição de falar, se já está ouvindo, e trazer foi exatamente o que ela fez, está no dia a dia colocando práticas de saúde, de autocuidado, que tem trazido mais bem-estar. Não é isso, Silvana? Estamos com você, já aqui ao vivo pela Rádio Excelsior da Bahia. Agora sim, pode falar a qualquer momento, quando você puder, aí estiver ouvindo a gente. Isso, bom Pronto, dia, bom bom dia dia. a todos. Bom dia, querida, pode falar. Bom dia a todos, bom dia, Patrícia. Bom dia, doutor Vinícius. Obrigado pelo convite, Patrícia. É exatamente isso que você falou. Eu tive a oportunidade de começar a olhar para mim de um outro lugar. E isso fez toda a diferença para mim, né? Para esse autocuidado, e como o doutor Vinícius colocou, tem que ser para a vida toda, né? E assim, para mim, o que me chama mais atenção nesse processo é o fato de nós podermos fazer isso de uma forma constante e possível. Porque eu percebi que muita gente ainda alimenta essa ideia de que se cuidar exige que se tenha um tempo específico, que se tenha recursos, né, que se tenha apoio. E o autocuidado, ele pode começar a ser feito de uma maneira muito simples e prática. E foi isso que a pandemia trouxe para mim. Eu vivia naquela rotina que você conheceu bem, e naquele modus operandi do automático, né, do famoso automático, do piloto automático, e estava deixando para trás cuidados que são essenciais, que são necessários e que, se eu não me responsabilizar por eles, eu vou terminar me prejudicando. Porque, assim como a responsabilidade é minha, os ganhos e os prejuízos também são meus, não é do outro. E eu parei e disse, poxa, eu preciso e posso fazer diferente. Eu posso começar com coisas simples. O pessoal do interior, principalmente, tem essa fala de tomar gosto, né? Não sei se vocês já ouviram, mas as pessoas mais idosas no interior, elas geralmente falam assim, tome gosto por isso. E eu acho que, como semelhante atrai semelhante, o que você faz por você termina alimentando o desejo de fazer cada vez mais. Então, uma coisinha simples, um momento que se pare para poder respirar, né? Um momento que se permita um descanso entre uma atividade e outra, a organização do seu espaço para você poder olhar em volta e se sentir confortável onde você habita, o cuidado com o tempo no sentido de usar esse tempo da melhor maneira possível, porque ele não volta, um filme que se assista e a partir dele se obtenha um novo conhecimento, coisas pequenas, porque, como o doutor Vinícius colocou, nós somos educados a partir do olhar do outro, principalmente nos primeiros momentos de vida, quando não temos autonomia e nem consciência de quem somos. Isso. E esse olhar pode trazer uma reprodução de coisas que não são saudáveis. E eu tenho a tendência de repetir isso. Então, se eu não for contra isso e não colocar limites, né, nesse hábito de continuar repetindo aquilo que não faz bem para mim, eu vou tomar gosto pelo que é ruim. Então, hoje, o que é que eu faço? Eu preciso me priorizar, então eu escolho, nas pequenas coisas, fazer essa escolha de me colocar em primeiro lugar. Não, agora, nessa coisinha simples aqui, eu vou ser presente. Eu venho em primeiro lugar. E isso está fazendo cada vez mais a diferença. Então, o que eu posso falar hoje sobre autocuidado em relação à minha própria experiência é isso, é que é possível fazer atividades de uma forma simples
né, com o que se tem, onde se está, com os recursos disponíveis, sem que se fique esperando que uma condição ideal aconteça. Acredito que autocuidado comece agora. Verdade. Comece com uma decisão. Silvana, e a partir daí a gente vai buscando os caminhos, né? Vai buscando as opções que nós temos disponíveis. É assim que tem funcionado para mim, Paty. coisa linda, né? Você traz esse depoimento, vou passar também aqui para o Vinícius, só para a gente comentar algumas coisas que você trouxe. É muito bom ouvir de quem já está colocando isso na prática, aquilo que você traz, né, Vinícius, na teoria. Quando ela disse sim, eu posso, ela falou também se permitir, ela falou também sobre essa questão do autocuidado com a relação com a autorresponsabilidade. Eu sou responsável pelas minhas escolhas, né? E se permitir. Tem gente que realmente não se permite isso, se priorizar. A fala que ela trouxe foi muito importante, porque o processo terapêutico, eu quando trabalho o processo terapêutico, o processo de autocuidado, independente de qual seja o motivo que te leve à terapia, é justamente um exercício de você ter consciência de você a cada momento da sua vida. O processo de tomar consciência não facilita a sua vida. Na verdade, ela te dá mais trabalho, porque você passa a ter muito mais consciência o tempo todo. Então, se eu escolho beber água ou não beber água agora, isso faz parte de uma decisão que eu estou tomando de será que eu vou me cuidar ou não vou me cuidar. Então, o autocuidado é um exercício perene e não precisa ser, como ela comentou lá no início, não precisa ser de grandes coisas. Ela está fazendo parte da nossa vida o tempo todo. Então, se eu bebo água, se eu decido interromper agora para respirar 1 minuto e voltar, ou se eu vou fazer aquilo correndo, e aí aquela respiração curta, e aí vai indo, e daqui a pouco a vida vai passando, e a gente vai achando que comida gordurosa, ou comida de qualquer jeito, é comida saborosa, e eu vou, na verdade, prejudicando o meu corpo. Eu vou prejudicando o meu bem-estar. Eu vou prejudicando por escolhas, sem saber que eu estou escolhendo. Porque eu escolho comer, eu escolho dizer não ou sim. Então, é ter essa consciência de que o autocuidado, ele faz parte de um exercício perene para cada ação do nosso dia a dia. Exatamente, começa com as pequenas coisas, sem precisar de muito investimento financeiro, como a Silvana disse, e como você colocou, Silvana, trazendo aí mais uma fala sua, né, deixando uma mensagem aí rapidamente para os nossos ouvintes, quando você fala, é tomar gosto, se permitir, e eu preciso e posso desenvolver meu autocuidado. Então, o que você diria para as pessoas que ainda não tomaram essa decisão, ainda estão nesse piloto automático que você disse, vivendo essa vida sem sentido e sem se autocuidar, a partir da sua experiência, que mensagem você deixa e que convite você faz para quem está nos ouvindo hoje? Se a Silvana ainda está com a gente, daqui a pouco então ela deixa essa mensagem final. Vinícius, e você? O que você diria para essas pessoas que ainda não tomaram essa decisão? Eu deixo como mensagem essa ideia de que é possível. Que é possível você se olhar Perdemos o contato com a Silvana. Infelizmente, talvez que é possível você fazer por você aquilo que só você vai ter condições de fazer por você. Então, o que eu acredito que seja necessário é alimentar essa certeza de que você pode se cuidar. A gente tem toda uma cultura, a gente tem toda uma construção de uma ideia de que, principalmente a mulher, né, de que nós temos que ser cuidadas, é bom ser cuidado, mas quando a gente abre mão de se cuidar, a gente vai perdendo também a nossa autonomia, a nossa força, a nossa capacidade de estar no mundo de uma forma plena, de uma forma consciente. Beleza. Então, comece pelas pequenas coisas, comece agora, comece já. Comece se perguntando o que é que você pode fazer por você hoje. Maravilha. Começando das pequenas coisas, obrigada então, Silvana, né, por esse seu depoimento. Vinícius, acho que é isso, né? Dar um passo de cada vez, mas começar de forma assertiva, se colocando como prioridade. Paty,
O exercício do autocuidado, como a gente falou o tempo todo, ele precisa ser perene, ele precisa ser constante, ele parte dessa capacidade da escolha. Ela trouxe muito a questão da mulher na nossa cultura. A mulher, ela foi ensinada muito a olhar apenas para o outro, né, de cuidar muito do outro, mas, por outro lado, nós temos o homem que também não olha para si de forma alguma. Então, hoje eu tenho uma experiência muito legal que na clínica os homens começam a ir cada vez mais. Inclusive, eu tenho experiências hoje interessantes de muitos homens ligando para fazer terapia de casal, ele convidando a esposa para fazer terapia de casal. Isso era uma cena que a gente não via há bem pouco tempo atrás. Então, hoje as pessoas estão começando a se abrir cada vez mais para a experiência do autocuidado, e elas estão tendo consciência. Recentemente, né, tem poucos anos, faleceu um professor da UFBA, que eu gostava muito, professor de filosofia, que era o Saja, e ele sempre fazia uma pergunta importantíssima, que ele dizia: o importante não é saber se existe vida após a morte, mas é saber, existe vida antes da morte? Como é que nós estamos vivendo hoje? O que é que nós estamos fazendo da nossa vida hoje? Então, é esse exercício de tomar consciência e saber, hoje, o que é que eu quero para mim? Então, se você ainda não sabe se você está se cuidando ou não, apenas observe o seu discurso. Se você está sempre questionando todo mundo, se você está sempre reclamando de seus filhos, reclamando da esposa, reclamando do marido, reclamando do trabalho, reclamando de tudo, é porque certamente você não está fazendo as escolhas que você deveria estar fazendo. Então, sinal de que você não está se cuidando. Porque o mundo, ele vai ser o mundo, as pessoas serão as pessoas. E você está fazendo o quê frente a isso tudo? Essa é a pergunta central. Quando a gente entende esse exercício, aí a gente passa a ter assumir o poder e a capacidade de que, ok, a partir de agora eu consigo fazer escolhas, eu posso, então, fazer escolhas melhores para mim, e certamente isso irá refletir em relacionamentos melhores, um cuidado melhor com o mundo, porque o processo, ele é cíclico, né? Eu e o mundo estamos sempre em constante relação. Se eu não me cuido, eu vou ter muita dificuldade de cuidar do outro, até de uma forma melhor, como eu poderia. Grande mensagem, doutor Vinícius Farani, psicólogo clínico, doutor em família, deixa esse recado hoje para a gente. O mundo vai ser melhor, aquele mundo que você deseja, comece fazendo com você, construindo um mundo melhor para você, e certamente a gente constrói esse todo. Muito obrigada pela presença aqui hoje. Eu que agradeço, obrigado, bom dia a todos, espero que essa conversa tenha te ajudado a incentivar esse autocuidado. Façam por ter um bom dia. Isso aí, gente.